Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Allan Kardec de Porto Velho, em Rondônia, aqui no YouTube. Eu sou Marcela e nós vamos conversar hoje sobre o tema o orgulho e a humildade. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do Pentateuco Espírita, no seu capítulo 7, Allan Kardec traz para nós o entendimento dos espíritos superiores, aqueles que trabalharam com Jesus na revelação do Espiritismo como Consolador prometido, em torno da primeira bem-aventurança. Lá também, nesta obra, nós encontraremos outras 4 expressamente colocadas em capítulos, mas o conteúdo das 9 bem-aventuranças encontra-se discutido em O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, em seu primeiro discurso, intitulado Sermão do Monte, que nos escritos de Mateus está contido em 3 capítulos e tem partes citadas por Lucas e por Marcos, inicia sua fala com as bem-aventuranças. O Sermão do Monte é um discurso longo, profundo e muito complexo. E Jesus fala com os discípulos, a nós que temos Ele como modelo e guia da humanidade. A nós que tentamos exemplificar, que tentamos replicar os exemplos dele. É a nós que ele fala. Então, com as bem-aventuranças, ele começa o discurso caracterizando o processo de dor e de consolo. Ele nos aconchega, nos abraça, cria vínculo afetivo neste momento, aprofunda o nosso entendimento sobre a dor, mostrando então o consolo que vem com isso, diminuindo o sofrimento perante essa dor. É isso que Jesus faz. Por bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus entende a humildade como caminho para chegar ao reino dos céus. Nós sabemos, porque os espíritos já nos explicaram, que reino dos céus é um movimento interno nosso, é um local interno. Ele não é um local externo. É um estado da alma humana, quando esta alma consegue fazer a ligação entre si mesma e o divino. Entre si mesma e o que tem de bom, de belo, entre si mesma e Jesus. Então fica claro para nós que Jesus começa com a primeira bem-aventurança, a humildade, para mostrar para nós que todo o processo ascensional desta alma, que foi criada aqui simples e ignorante por nosso Pai, mas que aqui contém o DNA divino, que são todas as virtudes em germe, e que esta caminhada até nós chegarmos à plenitude, a espíritos crísticos, que ela começa com a nossa atenção à humildade. Então, é muito importante que a gente entenda os conceitos dos quais nós estamos falando. Voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7 e no seu item 11, então, intitulado O Orgulho e a Humildade, nós temos uma instrução de um espírito chamado Lacordaire. Uma instrução é um ensinamento que fala da minha experiência. É um ensinamento que fala da minha sabedoria, do que eu vivi sobre aquilo do qual eu estou falando. Lacordaire, quando encarnado na Terra, foi filho de pais muito religiosos, mas era ateu. E se tornou religioso depois de uma experiência espiritual muito profunda para o coração dele. Lacordaire
viu e viveu o momento das mesas girantes e mesas falantes, que foi o fenômeno que deu início ao processo da codificação do Espiritismo. E depois de desencarnado, então retorna para auxiliar Kardec na construção de alguns conceitos. Lacordaire também assina outras 2 instruções em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é importante que a gente entenda o que seja, qual é o conceito de orgulho e de humildade. Porque nós, na nossa sociedade atual, estamos usando esses conceitos numa configuração diferente daquela que Jesus colocou e que os Espíritos então nos explicaram. É comum que a gente use a palavra orgulho como sinônimo de contentamento e de satisfação. É comum nós vermos pais e mães falando de seus filhos com a palavra orgulho. Olha, estou tão orgulhosa daquela minha menina. Ela está se dando muito bem no trabalho, está crescendo, é uma boa pessoa, tem comportamentos éticos. Eu estou muito orgulhosa. Na verdade, essa mãe está contente, está muito satisfeita com a condução da sua filha. E é assim que a gente vem usando, mas o conceito é diferente. Da mesma forma, a humildade. A gente costuma usar humildade com o conceito daquelas pessoas que não têm muita inteligência ou daquelas pessoas que estão experimentando a pobreza econômica. Olha, aquela pessoa mora numa casa muito humilde, né? Aquela pessoa é muito humilde, querendo dizer que aquela pessoa ela não tem recursos financeiros, ou então aquela pessoa não tem recursos intelectuais. E não é disso que se trata, não é disso que nós estamos falando aqui hoje. Em Obras Póstumas, nós temos um conceito muito bem aplicado de orgulho. Kardec lá coloca para nós que orgulho é a exaltação da personalidade que leva a que a gente se considere acima dos outros. Olha só, a gente se julga com direitos superiores aos direitos dos outros, a gente apenas se enxerga. E ele ainda traz uma colocação muito importante lá em Obras Póstumas. Ele coloca que essa importância excessiva que nós nos damos, essa visão que nós temos, que nós somos superiores aos outros, naturalmente vai nos levar ao egoísmo. Porque se eu me sinto melhor, eu passo a achar que eu tenho direito às coisas mais do que os outros. E eu passo, então, a desenvolver no meu coração o egoísmo. Algo muito sério e muito grave. Esses 2 pontos levantados por Allan Kardec em Obras Póstumas. O Espírito Emmanuel, por já entender muito bem a gravidade do orgulho na personalidade humana, traz para nós no livro Religião dos Espíritos um texto onde ele elenca várias situações para que a gente veja no dia a dia a pairar nas nossas ações o orgulho. Ele começa falando da rebeldia e do azedume. Que nós, então, temos esse movimento de não aceitarmos as regras colocadas, ficarmos chateados por ter que seguir essas regras. Ele chama atenção a esse ponto da nossa personalidade. Ele fala também da exigência. Como nós somos exigentes conosco, como nós queremos parecer mestres, sermos perfeitos. Da mesma forma, fazemos isso com os outros. Queremos que os outros estejam à altura do que nós desejamos. A exigência, ela nos faz sofrer muito e nos afasta do sentimento de aprendiz.
Porque na lei divina, a lei que rege então a minha caminhada ascensional, o sentimento de aprendiz, o sentimento de que eu estou em aprendizado, que ainda não sou um espírito puro, um espírito crístico, é o sentimento que me acolhe, que me segura, que me mantém ligado às esferas superiores da vida. E Emmanuel, então, já nos traz esse ponto para reflexão. Uma outra questão que ele coloca como sendo muito séria é a nossa insensibilidade ao sofrimento alheio. Nós vamos nos tornando insensíveis a partir do momento que nos sentimos melhor do que os outros. Então, o sofrimento do outro não é nada. Começamos assim e chegamos ao ponto de não enxergarmos pessoas sofrendo ao nosso lado. Não percebemos, não vemos. Uma outra questão que Emmanuel levanta para que nós então prestemos cuidados com as nossas atitudes e sentimentos é a agressividade. Somos agressivos quando não atendidos nos nossos desejos, porque imaginamos direitos e os evocamos. Uma outra questão é a maledicência e o sarcasmo. Para diminuir os outros e nos sentirmos então importantes, falamos mal dessas pessoas, do outro. Queremos diminuí-los. E este é um posicionamento muito difícil perante a vida. Porque quando falamos, quando usamos de maledicência, criamos na nossa lei de causa e efeito um ponto a ser resgatado e muito provavelmente vamos experimentar a maledicência conosco. Muito interessante esse ponto que Emmanuel traz para nós. Na sequência, Emmanuel coloca a incompreensão e a intransigência. Quando nos colocamos acima dos nossos irmãos, nós passamos a exigir deles comportamentos, os quais nem nós conseguimos ainda desenvolver, ainda não conseguimos agir daquela forma e nos tornamos muito intransigentes. Temos que tomar cuidado com isso, porque todas essas posturas e algumas outras que Emmanuel traz nesse texto, neste livro, nos deixa sozinhos. Cria um isolamento lastimável para a nossa alma, porque não é bom conviver com uma pessoa assim. Se nós nos colocarmos no local dessas pessoas que sofrem isso, nós mesmos iríamos aos poucos nos afastando dessas situações. Então, o orgulho é algo que nos faz sofrer. O orgulho é algo que nos faz ficar sozinhos. O orgulho é algo que não é bom para nós. Tanto não é que Joana de Ângeles traz uma outra feição para nós refletirmos em relação ao orgulho. Ela coloca que todos esses movimentos da alma, onde nós nos impomos aos outros, onde nós queremos o destaque na própria convivência, todos esses pontos vai anular o nosso discernimento. Vejamos a gravidade desta colocação de Joana de Ângeles, porque o discernimento é um atributo da alma humana. Quando nós saímos dos reinos inferiores da natureza e chegamos ao reino hominal, nós temos este atributo, o discernimento, que é a capacidade de escolhas, de discernir entre o bem e o mal, à base do nosso livre-arbítrio. Então, o orgulho é esta situação que aos poucos vai velando o nosso discernimento, atrapalhando
todo o movimento de crescimento nosso interno. E nos tornamos então vítimas de nós mesmos. Embotando o discernimento, nós vamos diminuindo a velocidade nesse processo ascensional, criando problemas para nossa personalidade nesta vida e para nossa individualidade espiritual. Isso então nos afasta de Deus. Isso nos afasta da nossa essência. Porque quando somos criados, ali nós temos a marquinha do nosso Pai. O orgulho, então, faz com que a gente não perceba essa marca, faz com que a gente não veja essas virtudes. E isso nos coloca num sofrimento muito profundo, mesmo que não tenhamos consciência desse sofrimento. A humildade, então, é esse estado de espírito de quem não se sente superior nem melhor que ninguém. De quem se sente filho de Deus, entendendo a criação, entendendo que tem outros irmãos, mesmo que ainda não os amemos, porque na nossa faixa evolutiva ainda não amamos os outros. Na nossa faixa evolutiva, nós amamos aqui, a essa pequena comunidade da nossa família, e olhe lá, mas mesmo assim, a humildade nascente é esse sentimento de reconhecimento da nossa filiação e da nossa filiação universal, e tendo todos os seres criados por Deus como nossos irmãos. Então, a humildade começa nesse processo de conscientização de si mesmo, de quem se é, de quais são os nossos valores, os nossos defeitos também, observando-se enquanto criatura em evolução, aprendiz, tendo segurança dos valores que nós já desenvolvemos. Isso é humildade, isso é o objetivo que nós devemos alcançar, ter para nós. Este é o objetivo que nós precisamos divisar. É isso que nós viemos fazer quando nós reencarnamos. É isso que Jesus pretende quando ele inicia o Sermão do Monte. Mostrar para nós que esta é a base, que a partir daqui, dessa conscientização, eu posso crescer. E que se eu não tiver isso, eu não vou crescer. Ou vou crescer em alguns pontos, mas muito pouquinho, porque o meu discernimento vai estar embotado. É como se fosse aquelas bolas de ferro acorrentadas ao nosso tornozelo. Eu vou caminhando, mas é muito pesado o caminho, o fardo é muito pesado. Então, nós temos com a humildade a chave para o nosso progresso. E que Jesus, então, nos abençoe nessa empreitada. Que Jesus esteja ao nosso lado, nos dando força, iluminando o nosso entendimento sobre essas questões, para que a gente consiga desatar este fardo pesado dos nossos tornozelos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos envolva, que Ele nos fortaleça, hoje e sempre.